Me ajudem, Marcos. Cronômetro. Então vamos lá, preparadas? Não. Não? Vai se preparando que você é a última a falar, então dá tempo. Bom, vamos lá? Começou? Bom dia, ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos no ar com mais um programa Educação em Debate. O nosso programa é realizado em parceria com o Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas e com a Rádio Fiscar. Hoje quem apresenta o programa sou eu, Andréia Moruzzi, docente do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, e Marco, aluno do curso de Pedagogia. Nós vamos falar hoje sobre um tema importante e significativo aqui para a Universidade Federal de São Carlos, que é sobre a educação infantil na unidade de atendimento à criança. Em outubro, agora, a unidade completa 25 anos de existência e nós resolvemos fazer um programa especial com convidadas muito especiais para falar um pouquinho sobre a história da unidade, sobre o seu contexto político, sobre as suas práticas pedagógicas e também sobre a importância dessa unidade para a educação de crianças pequenas. Eu quero dizer que estou muito contente com a participação das nossas convidadas, que são a diretora Mara Morassuti, a nossa coleguinha aqui, amiguinha Luciene, a Maria José e também o depoimento aqui de uma mãe que veio participar também do nosso programa. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada pela participação de vocês. Nós aqui agradecemos pela oportunidade. Tem várias pessoas aqui, então vocês vão ouvir várias vozes ao mesmo tempo. Bom, eu vou perguntando uma a uma. Eu queria começar perguntando para Maria José, né? Para Maria José contextualizar um pouco quando que surge a unidade de atendimento à criança, em que contexto político, para atender a que tipo de demanda, né? Você está lá desde o início, podia contar um pouquinho dessa história da unidade? Bom, boa tarde, né? Não, é bom dia. É bom dia? É bom dia. Tá. Boa tarde para a gravação, mas bom dia para quem nos ouve. Tá bom. Então, bom dia a todos. Bom, eu estou na unidade desde 1994. Então, quando eu cheguei, a unidade já tinha... tinha 2 anos, né? Então, a unidade começou a atender as crianças mesmo no ano de 1992, em outubro. Mas antes disso, houve todo um processo, né, de reivindicação da comunidade interna, que eram os filhos de funcionários, na verdade eram os funcionários querendo que seus filhos fossem atendidos, né? E filhos de alunos. Como naquela época ainda o contexto era de que havia um movimento popular muito grande na reivindicação das mães trabalhadoras para deixar os seus filhos em algum local de trabalho, e naquela época havia uma legislação que atendia a essas mães no sentido de que as empresas ou alguma instituição pública poderia, tendo um número maior de 30 pessoas, eu acho, né, dentro da empresa, ela teria que abrir uma creche ou deixar um espaço para que as crianças pudessem permanecer, né, enquanto a mãe trabalhava. Então, ela nasceu mais ou menos dentro desse contexto. Então, o objetivo maior, dentro da época, um pouco era atender a demanda dos filhos de funcionários da instituição. Mas houve um projeto pedagógico muito grande mesmo, havia um pessoal, uma comissão estudando junto, e eu lembro-me que as teorias, tanto piagetianas como as teorias vygotsky-nianas, elas estavam muito presentes nas ações e nas práticas das professoras, ou na época, as professoras que chegaram e vieram para a unidade, mesmo elas não tendo a formação, né, de pedagogia, que é a exigência de hoje, elas vieram do ex-território de Rondônia, né, porque foi a vinda delas que tornaram a existência da UAC, né, porque nós não tínhamos um quadro, na época não havia um quadro para que pudesse atender essas crianças, e com a vinda dessas professoras houve a possibilidade de atendimento. Mas havia uma preocupação, né, do pessoal que estava no comando da direção, em trabalhar algumas teorias que explicassem as práticas do trabalho docente com as crianças, né? Interessante. E a Luciene também já estava nessa ocasião, né, Luciene?
Hoje está fazendo 25 anos que eu cheguei na UAC. Eu sou a primeira a chegar, assim, das auxiliares, né? Que meu cargo é auxiliar de creche. E quando eu cheguei na UAC, não tinha assim nem os móveis, nada. Eu vi chegando tudo isso, ajudei a montar, né, as coisas lá dentro para a gente receber as crianças que ia chegar. E isso foi assim uma luta de 14 anos para a creche ser inaugurada, né? E aí estavam assim todo mundo muito feliz. E era uma assim, eu lembro que foi assim uma adaptação. É uma adaptação de professores que chegaram, que vieram né, do outro território, nós que estávamos chegando novas, contratadas, e uma adaptação assim da UAC em si, que estava inaugurando, e uma adaptação também das crianças, né? Então a gente começou, inaugurou a creche e começamos assim. Eu era uma das escaladas que ficava na porta, a gente recebia as crianças, anotava o horário da entrada, o horário das saídas. Depois que fazia a contagem de quantas crianças tinham, passava esse número para a cozinha, devido fazer assim a alimentação, sabe, das crianças. Depois eu ia para a sala. Fiquei no berçário muito tempo, acho que nesses 25 anos, eu acho que eu assumi berçário uns 20 Uau. anos mais ou menos. Bastante. Fora isso, os outros anos eu fiquei em outras salas. Hoje eu assumo o grupo 3, né? E assim, eu me lembro que aquele tempo era assim, como era uma adaptação de tudo, foi se montamos assim, eu com a ajuda da Bel, que era auxiliar de enfermagem na época, nós montamos o primeiro cardápio da UAC e com a ajuda da professora Maria Tereza, da enfermagem. E aí, em cima disso, foi o primeiro mês da UAC e depois disso foi se mudando as coisas e eu vejo assim que as crianças comiam sopas, né, naquela época do berçário. Hoje mudou assim, tem uma variedade de comidas diferenciadas, que as comidas são separadas nos pratos e que Uhum. a criança pode assim experimentar os sabores, as coisas assim separadamente, né? Eu vejo assim que mudou muito de lá para cá as práticas assim. A gente recebia as crianças na porta, que nem eu falei no começo. Hoje as mães têm acesso, entra até as salas, né, de aula e deixa a criança. Eu acho que ficou assim muito melhor, porque a criança naquele tempo chorava, às vezes para ficar com a gente, tinha que pegar a criança no colo, levar na sala. Hoje as mães entram. Até aquele tempo também a gente tinha assim muito, a gente focava muito assim a higiene, sabe? Dava banho na criança, qualquer sujeirinha, qualquer coisa, sabe? Hoje as crianças saem assim eh, mais livres, sabe? As atividades são Há outras mais preocupações, voltadas, né, outras Luciene? Uhum. preocupações Que havia mudaram uma muito. preocupação muito forte com o cuidado, que ainda existe, Isso. mas se agregou outros aspectos, É né? isso, agregaram outros Uhum. aspectos, ficaram assim muito melhor, eu acho, abrangiu assim outras coisas, né? E Interessante. assim, Principalmente as práticas, né, que nós tínhamos com as crianças menores, que era muito mais isso. voltado à questão de dar banho, né, de deixar mais Isso, sempre limpinho, não, limpas. hoje não, Hoje hoje não, as crianças, tanto do berçário, elas têm um acesso maior e mais livre em relação à área externa da UAC, as brincadeiras externas, né, e também as atividades também na sala de atividade, que a gente Uhum. chama ali, tem muito mais um programa voltado para uma ação das crianças, para promover o desenvolvimento delas, né. Uhum. Então a gente percebe um pouco esse diferencial hoje, né, Luciane? Acredito mudou que sim. muitas coisas E também a assim, equipe mudou bastante em relação à formação de cada um, né? mudou Você tinha uma muito. formação inicial do Isso. grupo que compunha a unidade, que não era especificamente voltada para a educação infantil. E atualmente a gente vê, né? Percebe, todos os funcionários têm um entendimento de educação infantil, fazem cursos, são mais preparados para lidar com esse público, não é? Sim. Isso. Principalmente, por exemplo, quando a gente atende crianças agora de 0 a 6 anos,
né? Eu lembro-me que 4 e 5, me parece-me que o trabalho pedagógico era muito mais intenso em termos de se pensar sobre ele nesse sentido, né? Hoje a gente percebe que a gente pensa isso desde os pequenininhos, né? Isso Não é, só hoje eles concentrar na questão do cuidado, não né? é só no cuidado. Antes, assim, era muito cuidado, muito, né? Hoje não, hoje eles brincam com coisas assim que saem no parque, os pequenininhos. Antes a gente quase nem saía, né? Hoje abriu muito, assim, Eles podem né? vivenciar e experimentar muitas coisas que antes eles não faziam. Contato com água, com areia, com a terra, com a grama, né? Com Com vários tipos gelatina, de... sagus, né? Coisas isso. assim, né? Eu queria também perguntar para Mara, né? Quer dizer, hoje a unidade de educação infantil, primeiro que tem uma mudança de nome, né? A gente chamava de creche, né? E a mudança de creche para a unidade de educação infantil também é bastante significativa, né? Isso mostra um pouco um contexto atual de consolidar, da intenção de consolidar a UAC como uma unidade acadêmica também, né? Uma unidade de ensino, pesquisa e extensão. Queria te perguntar, Mara, o que está faltando, né, em termos porque de prática a gente sabe que isso acontece, mas o que falta em termos de vínculos institucionais que possibilitem a unidade, a UAC se tornar essa unidade acadêmica? Isso é uma pergunta. A outra é que eu queria que você desse exemplos aos ouvintes, né? Por que a UAC lá dentro ocorre, né, atividades de ensino, pesquisa e extensão, de modo que podemos considerá-la, sim, uma unidade acadêmica. Você pode dar esses exemplos? Claro, claro. Então, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero agradecer o convite, em especial a professora Andréia, que tem sido uma grande amiga lá da UAC e também da educação infantil do município. Andréia, hoje nós batalhamos e continuamos lutando muito para que esse reconhecimento da unidade de educação infantil, da UFSCar, seja entendida e percebida como uma unidade acadêmica, né? Até porque a gente faz pesquisa, a gente faz extensão e faz também educação com qualidade. Educação voltada à primeira infância com qualidade. Hoje existe, sim, uma discussão, existe uma comissão que está estudando a viabilidade da UAC se emancipar, vamos dizer assim, e se tornar um departamento acadêmico. Essa comissão ela é encabeçada pelo professor Leonardo, que é o pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis. E no momento, a gente já tem alguns ganhos, né? E aí eu já vou até citar como exemplo a aprovação de um programa de extensão da UAC. Então, lá a gente já consegue hoje registrar todas as pesquisas e todas as ações de extensão, extensionistas, que as professoras e também as auxiliares de creche, enfim, a equipe toda promove no município. Que é o Programa de Formação em Educação Infantil da unidade, né? Da unidade. Então, esse para a gente já foi um ganho e a gente continua batalhando para que a gente encontre caminhos administrativos, vamos dizer assim, né? Para que as pesquisas e também a extensão que a gente faz lá sejam reconhecidos, né? E sejam, como dizer... não só apenas reconhecido, mas que elas sejam registradas, porque antes a gente nem conseguia entrar nos sistemas acadêmicos e tudo mais e mostrar o que a gente estava fazendo lá dentro da UAC. Então, esse reconhecimento desse programa, enfim, já foi um ganho muito significativo para a gente. Agora, em relação ao ensino, a gente dá uma ênfase muito importante para a questão das brincadeiras, das interações, do cuidado com a primeira infância, sobretudo. E acho que as meninas já exemplificaram bastante aí as discussões que a gente faz lá dentro e como tudo isso a gente faz buscando a melhor qualidade possível. Em relação às pesquisas, Andréia, hoje nós temos um corpo docente altamente qualificado, grande maioria deles tem doutorado, e grande maioria são pesquisadores que atuam na área de educação infantil. Sim. Então, a gente está buscando parcerias com outros departamentos aqui da instituição, até mesmo com o município, para que essas pesquisas elas sejam não só viabilizadas, mas que elas tenham uma visibilidade, né? Em relação à extensão,
a gente marca muito alguns eventos que a gente já tem feito, né? Então, por exemplo, nós fizemos agora nessa semana, a 5ª semana de formação, pesquisas e práticas, né? Onde a gente pode não só mostrar aquilo que a gente produz na UAC a partir da nossa prática e da teorização sobre essa prática, mas também trocar experiência com a comunidade dos municípios aqui até próximos da região. Nós também temos ofertas de ACIEPs, né, que são ACIEPs todas elas ligadas a temáticas que envolvem educação infantil. Aí, fora isso, a UAC vem se consolidando importante no contexto universitário, porque elas não só fazem pesquisa, como elas também recebem pesquisadores, viabilizam a oportunidade de que pesquisas sejam realizadas com as crianças e com os profissionais que atuam lá. Enfim. Acho que é questão do estágio também, E do né, Mara? estágio, sim. É um campo importante de estágio. Por exemplo, no curso de pedagogia, nós enviamos várias das nossas alunas para a unidade, né? E não só o curso de pedagogia faz estágio na UAC, mas também, né, que eu saiba, de música, né? Talvez de letras, existem possibilidades várias de se fazer. Então, é um campo de estágio, que é uma questão significativa também enquanto unidade acadêmica, né? Porque a gente consegue fazer essa vinculação, essa integração entre as teorias que as crianças, que os estudantes da graduação estão vendo nos cursos e a prática que a gente estabelece lá, né? Então, eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles, porque muitas questões eles também levam de forma que facilitam e, vamos dizer assim, até nos instiga a refletir mais sobre a nossa prática. Então, é uma via de mão dupla, né? Sim. A gente oferece essa oportunidade de formação prática para eles, mas eles também estão sempre refletindo sobre as coisas que acontecem na UAC de forma teórica. E isso facilita muito o crescimento da nossa prática lá. E além dos estágios curriculares, né, desses cursos, também tem várias estagiárias remuneradas que atuam lá, né, que participam também de formação de vocês. Então, há uma relação de ensino forte também nessa prática do estágio, né? Sim, eu acredito que por a UAC estar no contexto universitário, abre-se muitas possibilidades para a ampliação e o aperfeiçoamento da prática, né? Então, eu tenho falado e eu já contei várias histórias de que a gente conseguiu estabelecer parcerias com vários departamentos, né? Dependendo dos projetos de ensino que a gente estava desenvolvendo lá com as crianças. Eu acho que o que vale lembrar em questão em relação aos estágios é a tutoria de estágio que a gente faz lá com as estagiárias remuneradas. Sim. Então, mensalmente, a gente se une com elas, né, só com as estagiárias, e pede para que elas também colocam exemplos que elas vivenciaram na prática com as professoras e tentamos teorizar um pouco sobre isso, né, sobre o que elas estão aprendendo na formação inicial, né, aquilo que elas já viram e o que elas conseguem enxergar ou ver na nossa prática ali. E tem sido muito bom, porque ultimamente até a gente tem aproveitado elas para fazer análise dos livros infantis. E foi um encontro maravilhoso, porque elas puderam dar contribuições ótimas, são alunas da pedagogia, né? E a análise que elas fizeram em relação aos livros infantis foram importantes no sentido da gente até pensar se a gente coloca em circulação alguns livros ou não, ou de que maneira a gente pode trabalhar. Então, há um trabalho também intenso em relação aos estágios. E esse trabalho de tutoria, ele também é aberto aos estagiários curriculares, né? Não só os remunerados. Sim. Então, é um contexto totalmente formativo, né? De ensino, pesquisa e extensão juntos, né? Isso. As 3 atividades se integram completamente na UAC, né? E também me chama a atenção a preocupação que a unidade tem em relação à pesquisa realizada com crianças, né? Não só sobre crianças, mas com crianças. Então, o cuidado que a unidade vem tendo, né? Em relação às pesquisas que vêm de fora, sendo propostas para a unidade, a preocupação que vocês têm antes de discutir, pensar que pesquisa que é aquela, será que é adequada àquele contexto da unidade, se não, né, não usando a criança como objeto, mas refletindo com ela, né, pensando bastante sobre isso, né. Eu vejo isso pelos próprios documentos que existem na página da unidade, importante divulgar, né, para as pessoas que estão ouvindo, tem uma página e tem vários documentos, um deles são critérios de pesquisa, né, que vocês estabeleceram há algum tempo atrás,
para pensar essa ética da pesquisa com crianças, né? A gente sempre pensa a pesquisa no contexto mesmo da educação infantil, então esse é um critério básico para a gente, mas a gente procura ver qual a contribuição da pesquisa para a prática mesmo que a gente está desenvolvendo. Então, essa integração entre a pesquisa e a nossa prática lá é um dos critérios fundamentais para a gente. Eu acho que partir da criança ou fazer um trabalho com a criança, né? E acho que é um olhar totalmente diferenciado. Eu acho que a UAC ela tem uma contribuição muito grande em relação a isso. Porque as coisas podem nascer dali de dentro, não no sentido, como você falou, de a criança ser um objeto de pesquisa, mas de nós olharmos para a criança, para a infância e saber quais as reais necessidades dessa infância e dessa criança, né? E aí sim a gente poder produzir pesquisas que falam um pouco sobre isso, né? E não chegar lá e simplesmente achar que sei lá, fazer algum teste e tentar, através desse teste, verificar quantas vezes aquilo é possível de ser realizado e aquilo se torna uma verdade. Eu acho que a gente tem um campo nobre, assim, em termos de verificar, estar com a criança e perceber quais são as reais necessidades dela. Esse percurso, né, esse espaço é privilegiado para nós, né? Por isso que a gente precisa continuar existindo. Exatamente. Bom, e eu também queria ouvir a nossa mãe aqui. Queria ouvi-la, queria que você se apresentasse também, falar em que momento seus filhos estiveram lá e que você contasse um pouco, assim, como é que você viu, né, enquanto mãe, essa vivência dos seus filhos na unidade. E que importância que a UAC teve para os seus filhos e que diferencial você enxerga ali? Em primeiro lugar, bom dia, né, a todos e a todas, os ouvintes. Meu nome é Ana Possato, né? E eu tenho contato com a UAC desde quando eu entrei na UFSCar. Em 95, quando eu comecei a trabalhar aqui, os meus sobrinhos frequentavam a UAC, o Micael e a Isabela, né? Que a minha irmã era a servidora do departamento de computação. Então, muitas vezes eu que ficava ali, ia buscá-los, né? Ia levá-los. Então, meu contato com a UAC já vem desde lá. E depois, em 2002, eu tive o João Pedro, meu filho mais velho, né, hoje com 15 anos. E em 2011, voltei para a UAC com o Tiago, né, meu caçulinha, que hoje tem 6 anos. E o principal diferencial eu vi, né, na minha experiência com a UAC, é que a UAC, na verdade, é uma grande família, né? Por ser, assim, um local não tão grande, né? E por ser assim, ser formado, na época era formado por servidores, né? Então os pais se conheciam, né? Porque eram alunos, estudavam juntos, e os professores e os servidores que trabalhavam juntos. Então todo mundo se conhecia. Como eu acredito que seja até hoje, né? O Tiaguinho saiu agora, a UAC, né? Está num processo de universalização, né? Mas eu acredito que continue assim, como o ambiente, assim, é propício a isso, né? A essa convivência, essa interação entre os pais e os servidores da UAC, né? O acolhimento, né? O acolhimento, assim, é fundamental. E o que eu vejo também de muito positivo na UAC é que ela valoriza a identidade do aluno. A criança é valorizada na sua individualidade. Eu acho isso muito importante, porque ela não é só mais uma criança, né? Ela não é só mais um aluninho, não. Ela é o João Pedro, é o Tiago, né? Elas lembram das crianças, assim, de todas as que passaram. A Lu lembra do Micael, lembra da Isabela. É um pessoal que trabalha com muito amor. E isso se reflete no dia a dia, né? E é um lugar também que eu, pelo menos, sempre tive também o acolhimento enquanto mãe. As questões que eu levei para as diretoras desde a época da Tânia Rocha, né, que foi quando eu tive contato a primeira vez. Mas é um lugar que você tem abertura para expor as suas preocupações, as suas questões, né? E elas são, assim, atendidas, né? O pessoal sempre disposto a colaborar e a chegar num acordo. Isso a gente não vê em qualquer lugar, né? Infelizmente. Então, eu acho que, assim, a UAC o diferencial da UAC é isso. Se torna uma referência, né? Com certeza. De trabalho Com em educação certeza. infantil. Bom,
Infelizmente, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Queria que vocês se despedissem dizendo alguma importância, algo que vocês queiram dizer a mais aqui do que não foi dito da UAC e fazer com que os ouvintes entendam aí do que a gente está falando, né? Da importância de se falar da UAC num momento como esse, num mês como esse, de comemoração de 25 anos. Bom, o grande presente que a gente gostaria de ganhar, né, nesses 25 anos é que tanto a comunidade universitária como a reitoria pudesse enxergar a UAC como realmente ela precisa ser, que seria o centro de pesquisa, né, de produção de conhecimento em relação à infância e à educação infantil. E que eles realmente possam atender algumas necessidades nossas, básicas, né, para a nossa sobrevivência e existência no interior da universidade. Porque nós realmente somos e fazemos, como a Mara falou, nós temos um corpo docente agora altamente qualificado que pode produzir isso, não só teoricamente, mas principalmente na ação e na prática do dia a dia, né? Então, eu acho que então fica aí o meu alerta, né? Eu quero agradecer mais uma vez o convite e quero dizer que as crianças se beneficiam muito da UAC, porque a gente consegue desenvolver um ensino de educação infantil, uma educação infantil de qualidade por estar dentro da universidade. Mas a universidade também se beneficia da UAC, né? Quando ela torna possível que toda a pesquisa e toda a extensão seja realizada a partir de uma prática pensada, uma prática refletida, que não fica só na teoria. Então, isso é uma contribuição não só para os estudantes, né, que estão se formando nas áreas de licenciatura, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de letras, enfim, mas também é uma oportunidade de a gente produzir um conhecimento acadêmico que realmente esteja ligado a uma realidade. Né? A gente não vê essa dissociação lá dentro da UAC de pesquisa e ensino, né? Elas estão extremamente integradas. Então, eu acho que nisso a UAC beneficia, sim, a UAC e a formação dos profissionais que ela tanto almeja aqui. Luciene. Eu queria agradecer pela participação, né? E assim, hoje faço, como eu falei, 25 anos de UAC. E eu tenho, assim, no meu coração um desejo muito grande que a UAC continue, porque foram, assim, muitos anos de muitas coisas boas ali dentro, sabe? E que possa a UAC, alguém valorizar isso e continuar, sabe? Porque eu encontro as crianças grande na rua que eu cuidei, que passaram pela UAC, eles falam assim, que deixaram o coração na UAC, que a UAC é muito boa. Então, que isso continua, que possa dar oportunidade para outras crianças aproveitarem disso. Muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, e eu queria dizer que, como a Lu falou, quem passou pela UAC tem um carinho enorme pela UAC, tanto os professores, os servidores, né, e os alunos, e as mães também. E a UAC, como foi dito aqui, foram 14 anos de luta para conseguir a UAC. A UAC é uma conquista, e conquista a gente valoriza, né? Então, eu acho fundamental valorizar o que a gente tem e batalhar para não se perder isso de maneira alguma. Perfeito. Eu também quero falar, ter minhas palavras finais, porque é bem isso que você falou. Quem passa pela UAC guarda no coração, né? E eu guardo, mesmo que tenha sido 2 anos que eu fui diretora da UAC, eu guardo no coração, guardo as pessoas, as profissionais e me coloco sempre à disposição dessa unidade como parceira e pesquisadora da área de educação infantil. Vocês sabem que podem contar comigo sempre. E me orgulho muito do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Acho que o avanço que vocês tiveram nos últimos anos foi muito significativo. Eu estou na universidade desde 2003, né, como aluna, e depois de 2006 para cá como docente em várias instâncias, né, substituta, voluntária, aquela coisa toda que é possível.
e eu vejo o avanço que a unidade tem, né? Hoje, os nossos alunos vão para a UAC, nossos alunos da pedagogia vão para a UAC para ver uma prática de referência. O que não acontecia há algum tempo atrás, né? Não pelos profissionais, de maneira nenhuma, mas pelo abandono, pelo desmonte que se tentou fazer e que não se conseguiu, né? Então, os alunos tinham medo de chegar no estágio da UAC e se deparar com um professor substituto eventual, né? E hoje não. Então, hoje eu sinto orgulho e eu recomendo para os meus alunos, vão estagiar na UAC. Então, acho que esse é um ponto muito significativo, porque é hoje realmente o nosso ponto de referência, né? Então, eu parabenizo vocês e faço aqui o meu coro ao fortalecimento da UAC, me orgulhando do trabalho que vocês vêm se desenvolvendo e me colocando também à disposição para qualquer coisa. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Estouramos, acho que aqui uns minutinhos. Muito obrigada a vocês novamente. E lembrando os ouvintes que vocês podem mandar sugestões ou comentários pelo Face do programa e que nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã e reprisa aos sábados também no mesmo horário. Bom, correndo aqui, finalmente, muito obrigada. Até a próxima semana. Um abraço para todas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.